Girou na esquerda para Adriano, bateu para o arco, E adivinhe só quem está conosco, Haroldo de Souza. E é muito gostoso, gente da banda B do programa Remate Final, a gente ouviu uma voz no momento em que nós estávamos atingindo junto com o Internacional, com o futebol gaúcho e com o futebol brasileiro, mas é um prazer muito grande estar falando com vocês, com o público do meu Paraná. Eu sou de Jacarezinho, né? Me criei em Castro, lá do nosso grande Caramuru Esporte Clube, que eu nem sei mais que divisão está, mas é uma alegria muito grande aí no estado do meu Paraná, André. Um abração pra ti, cara. Um abraço, Haroldo de Souza, da Rádio Guaíba de Porto Alegre. E o jovem Haroldo de Souza, lá em Jacarezinho, o que inspirou a ser um narrador de futebol? André, o seguinte, eu nasci em Jacarezinho, mas na realidade eu me criei na cidade de Castro, né? E eu tive, por influência do pai, minha primeira profissão, um caminhoneiro. Estudei no grupo escolar no centro da cidade de Castro, mas eu sempre ouvia muito a Rádio Bandeirantes e a Tupi de São Paulo, Pedro Luiz, o Fiore Giliotti, aquela vontade, aquele desejo de ser narrador de futebol. Mas, puxa vida, um guri lá do Morro do Ferro de Castro, ser narrador de futebol, de ponta, do futebol brasileiro. Mas eu comecei graças ao já falecido Douglas Pereira, que era locutor esportivo na ZYS21, Rádio Castro Limitada, transmitindo das margens do Rio Iapó, porque ele me colocou para ler notícias esportivas na resenha esportiva ZYS21, que entrava às 11h30 da manhã na Rádio Castro Limitada. E dali foi uma sequência, trabalhei por Maringá, por Londrina, andei fazendo serviço de banco aí, na cidade de Castro, no Branco Francisco Teles, até que surgiu mesmo a oportunidade definitiva, que foi na Rádio Alvorada de Londrina, logo em seguida a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, e na sequência, depois da Copa do Mundo de 1974 na Alemanha, que eu transmiti pela Rádio Itatiaia, eu fui contratado pela Rádio Gaúcha, da Rede Brasil Sul de Comunicações, onde fiquei 17 anos, e agora 17 anos estou na Rádio Guaíba. Dentro do caminhão, ou no meu quarto, no primeiro transistor que eu tive, ou então no rádio grandão, Zenit, que tinha um olho verde mágico bem no meio do saudoso meu pai, seu Benedito, eu ouvia e ficava extasiado com o Pedro Luiz narrando futebol, com o Fiore Giliotti, e achava que um dia eu poderia ser um locutor esportivo, e Deus me deu esse caminho e essa trajetória, André. É verdade que você é um dos narradores que se prepara, uma espécie de concentração antes do jogo, Haroldo? André, eu acho que tudo aquilo que a gente faz por gostar de fazer, nós temos que fazer com a maior concentração possível, o maior carinho, a maior entrega, a maior dedicação. Antigamente, até a minha faixa de 45, 50 anos, eu fui um homem da noite, um homem de festa, um homem de muita coisa por aí. Mas, mesmo nos meus tempos de boemia, se eu tinha o jogo no sábado, na sexta-feira eu estava concentrado. E ainda faço isso. E antes do jogo eu fico 15, 20 minutos isolado totalmente do próprio trabalho da rádio, dos companheiros que estão em volta e concentrado naquilo que poderá acontecer no jogo, para que eu possa carregar de maior emoção o meu trabalho, para que o ouvinte possa realmente sentir no timbre da voz a entonação emocional daquele ser humano que está ali para transmitir o que todos gostariam de fazer, aqueles que gostariam de ter um microfone na mão para extravasar no grito de gol a sua alegria e o seu contentamento. É verdade, sim, que eu me concentro. E é verdade, sim, que na minha mesa, frente onde eu trabalho, é tudo muito bem organizado até hoje. Vai 40 anos de profissão, mas até hoje eu faço a minha escalação com o desenho do campo, estudo antes a compleição física dos jogadores para errar o menos possível na narração, não só nos lances, mas principalmente nos nomes dos jogadores. Me concentro sim, André. Uma pergunta que pode ser difícil para alguns. Time de futebol. Qual o time que o Haroldo de Souza é torcedor? Há 34 anos eu respondo essa pergunta aqui no Sul. Durante 8 anos eu respondi esta pergunta em Belo Horizonte, porque queriam saber se eu era Cruzeiro ou Galo, Raposa ou Galo. E aqui querem saber se eu sou colorado ou tricolor. Todo torcedor, ele passa a ser de um determinado time, de um determinado clube, quando criança. E eu cheguei em Castro, eu tinha 7 anos vindo de Jacarezinho.
E em Castro existia, e não sei se existe ainda, o Alvinegro Caramuru Esporte Clube. E eu sou Caramuru, alvinegro. Por quê? Me criei ali no Morro do Ferro, ia no estádio da Vila Rio Branco, no alçapão da Vila Rio Branco, assistir o Caramuru jogar. Depois já estava trabalhando na Rádio Castro, ia lá fazer algumas entrevistas. A minha formação seria o Caramuru, mas o Caramuru não figura na segunda, terceira divisão. Pela nossa proximidade de Jacarezinho com o estado de São Paulo, Passa a Ponte já está na cidade de Ourinhos, eu optei por tudo que é de São Paulo em termos profissionais e automaticamente veio o meu clube atrás, puxado pelo meu desejo de ser torcedor. Eu tenho condições de dizer, eu sou corintiano, embora agora nem tenha dito mais, porque o Corinthians andou via tribunal, via arbitragem prejudicando o Internacional, nem corintiano mais eu sou Haroldo Microfone Futebol Clube. Bom, você já veio de uma emissora forte, Itatiaia de Belo Horizonte, e a chegada para uma outra grande emissora de rádio, que é a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Como foi essa tua chegada no Rio Grande do Sul, Haroldo? Aconteceu um fato engraçado. Eu tinha 3 meses de Porto Alegre e tocou o telefone na Rádio Gaúcha, onde estava, no departamento de esportes. Era do Armindo Antônio Ranzolin, então chefe de esportes e narrador titular da Rádio Guaíba. O Ranzolin sempre foi um homem muito prepotente, muito arrogante. Então ele disse ao forasteiro, você é um forasteiro, está chegando agora e é preciso trocar o seu nome. E eu digo, mas como trocar o meu nome? Você está brincando, né? Não, porque o meu segundo locutor aqui na Rádio Guaíba é o Samuel de Souza e não podemos ter um outro agora, senão vai dar confusão. Eu não vou dizer para os ouvintes da banda B, mas vocês já podem imaginar o que eu disse. É evidente que eu não troquei meu nome. Meu nome foi dado pelo seu Benedito que está aí no cemitério de Castro. E como é que eu vou renegar o meu nome? Meu nome é Haroldo Joaquim de Souza. Artisticamente, Haroldo de Souza. E assim continuará sendo até o final. Não é porque a Rádio Guaíba tem lá um tal de Samuel Souza, qual é? Mas eu dei a resposta devida para o Ranzolin e ele mudou o nome do narrador dele. Mas parece que ele estava adivinhando que eu seria a pedra do sapato dele. Por quê? Eu, na Rádio Gaúcha, quando cheguei na Rádio Gaúcha, a audiência era total e exclusiva, 85%, 90% para a Rádio Guaíba, onde tinha os monstros do rádio. Armindo Ranzolin, Samuel de Souza Santos, Milton Ferretti Jung, os narradores, os comentaristas, o Rui Carlos Osterman, o Lauro Quadros, os melhores repórteres estavam lá. E nós começamos a lutar, a brigar em 74, aí veio o título do Internacional em 75, aí o Ibsen Pinheiro, que era jornalista da Zero Hora, hoje deputado federal, o Ibsen Pinheiro soltou uma frase no ar dizendo, existe algo diferente no ar do rádio esportivo do Rio Grande do Sul. E as pessoas começaram a prestar atenção naquele forasteiro, que o Ranzolin disse que tinha chegado e que estava prejudicando a equipe dele por causa do nome do... Brincadeira, né? Que arrogância, que prepotência. Mas dali nós começamos e daqui a pouco, pela falta de um comentarista, o querido Mário Moraes, nós fomos em São Paulo, contratamos o Mário Moraes, o Nelson Siroski, diretor da RBS, tudo no sentido de dar um comentarista à altura para que pudéssemos brigar com a Rádio Guaíba. O Mário Moraes esteve aqui, foi meu comentarista, foi um orgulho só, porque eu lá no Morro do Ferro, a Copa de 58, eu ouvia o Fiore Gilhote anunciar Mário Moraes, o mais famoso comentarista do rádio esportivo brasileiro. Então quando acenaram o Mário Moraes para comentarista meu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fiquei todo feliz. E o Mário esteve com a gente durante um ano, já estava muito doente, não conseguiu emplacar no Rio Grande do Sul. Aí buscamos o Rui Carlos Osterman, e dali para frente, ao invés de ser os 8-2, ficou 5-5, chegamos a ganhar de 6-4, foi quando a RBS em ascensão resolveu contratar toda a equipe de esportes da Rádio Guaíba, os seus principais elementos, o narrador Ranzolin, o comentarista Lauro Quadros e o repórter João Carlos Belmonte, que juntando-se ao narrador Haroldo de Souza, o comentarista Rui Carlos Osterman e eu, o repórter Darcy Filho, formamos a seleção do rádio no Rio Grande do Sul. Aí não tinha mesmo para ninguém. Tão logo o Ranzolin foi para a Rádio Gaúcha, e que houve o acerto de que nós dividiríamos a titularidade da narração, e isso acabou não acontecendo, eu fui começando a ficar desgostoso com a rádio. Mas aí eles não deixaram eu sair. Aí o Ranzolin, um dia, por um dos encontros, até vou contar o que houve, eu estava narrando na Bahia, e o Ranzolin estava narrando, e nós temos aqui no Rio Grande do Sul o tal de duplex, que a gente narra simultaneamente os dois, o Internacional e o Grêmio, né? E eu estava no duplex da Bahia, e eu gosto muito de brincar em transmissões, e eu perguntei para o Ranzolin no ar se ele já tinha chupado chibiu. Ô Ranzolin, tu já chupou chibiu? Ele não me respondeu.
Aí na segunda-feira eu cheguei, ele tinha me mandado embora, por causa disso. Apesar de eu chegar e ter mostrado para ele uma bala da Bahia, o nome da bala, Balas Chibiu. Não tem nada a ver. Só que eu fui falar com o Nelson Cirossi, que eu tinha sido dispensado pelo Ranzolin, e ele me deu 15 dias de férias. Eu até fui para Maringá, no Paraná, e visitar uns parentes. E fiquei 15 dias sem trabalhar, voltei e não aconteceu nada, mas eu não engoli aquilo. Aí quando eu saí da rádio e me apresentei na Rádio Guaíba, estávamos a 3 dias do início da Copa América no Chile, em 91. E aí o Dr. Carlos Ribeiro, diretor então da Rádio Guaíba, diz, só que nós temos problema, porque você tem uma credencial que foi tirada pela Rádio Gaúcha e você não vai poder usá-la. Eu digo, não, mas isso não é o problema, eu vou lá e tiro outra. E o Ranzolin embargou a credencial que eu tinha da Rádio Gaúcha. Eu cheguei em Santiago do Chile, fui lá no setor de credenciamento, apresentei minhas credenciais das Copas de 70, 74, 78, 82, 86, 90. Eu digo, olha, eu sou um homem que fez todas essas Copas do Mundo, estou trocando de emissora, está aqui meu novo contrato, e eu gostaria muito de trabalhar, está aqui o pedido feito, o dinheiro, os dólares, e peguei a credencial. E quando cheguei no hotel, exibi ao Ranzolin. Ele disse, mas como tu conseguiu? Eu digo, porque tudo se consegue, Ranzolin, quando a gente faz de bom coração e quando a gente não é mal intencionado como você, que não só não quis aceitar. Primeiro me mandou embora, depois não quis aceitar minha demissão 3 meses depois. Aceitou, mas disse que me puniria porque não liberaria a credencial da RBS. Pois então eu estou com a credencial da Rádio Guaíba e vamos para o jogo. E a partir de hoje agora é briga de novo. Só que você está na minha casa, que é a Rádio Gaúcha, e eu estou na tua, que é a Rádio Guaíba. E vamos ver quem é que dura mais. Ele já parou, já vai para 4, 5 anos. Eu estou aí, eu acho que eu vou mais uns 10 ou 12. Eu tive 3 meses depois que eu tinha saído, eles me chamaram de volta. Aí cobriram a proposta e eu continuei na Rádio Guaíba. Depois me chamaram mais uma vez, aí eu nem levei ao conhecimento da Guaíba, mas não aceitei. Depois me procuraram, mas condicionando que eu tinha que sair da política. A RBS, para mim, está fechada. Mas realmente parece que Guaíba e Gaúcha é o Grenal do Rio Grande do Sul, Haroldo. A briga aqui é parelha. É uma disputa acirrada, que eu fui escalado para 2 jogos da Copa do Mundo, da Copa da Itália, escalado pela Yara, que é esposa do Nelson Cirossi. Foi ela que me escalou para 2 jogos. Eu estava recebendo meus 15 anos de RBS, o meu troféu, e aí ela chegou e perguntou, tá feliz, Haroldo? Eu digo, feliz, mas a Copa tá vindo aí, e parece que eu estou escalado só para os jogos da seleção italiana e a seleção argentina. Falou, não. Aí foi lá, falou com o marido dela, com o Nelson, né? São episódios que acontecem de bastidores, mas que é preciso o ouvinte saber. Então eu tive 2 vezes escala de Copa do Mundo, 2 jogos, pela esposa do diretor da rádio, passando por cima do diretor da rádio. Mas a ida do Ranzolin para a RBS forçou a Rádio Guaíba a entrar num período muito ruim. E eu, na tentativa de salvar a nossa profissão, os 2 lados, resolvi pedir a conta na Rádio Gaúcha e me apresentei na Rádio Guaíba. Porque se eu não conseguisse emprego na Rádio Guaíba, eu teria voltado para o eixo Rio-São Paulo ou Belo Horizonte, ou então realizar o meu sonho naquela época, 17 anos atrás, que seria trabalhar em Curitiba, no estado natal meu, no estado do meu querido Paraná. E infelizmente eu nunca trabalhei em Curitiba, que era um sonho meu. A briga aqui é parelha, é uma disputa acirrada, Gaúcha e Guaíba é o Grenal do rádio. Você não trabalhou aqui em Curitiba, mas eu tenho um registro seu narrando em uma emissora aqui em Curitiba. Você lembra disso, Haroldo? Olha, é uma surpresa, não tô lembrado. Narrando numa rádio em Curitiba? Vamos acompanhar, depois a gente explica. É o Exército de Curitiba sacudindo o futebol do Brasil. Bola solta na extrema direita para Quintas. Recolheu, desceu a atenção, vai cruzar na boca do gol. Chama para o combate direto para Valdomiro. Ganhou de Valdomiro, entrou na grande área, preparou de pé esquerdo, cruzou na entrada da grande área, bola preparada, apontou, agora o Coxinha choveu na boca do gol, no rebote, o camisa 9 expulsa os Correios da Cidadela de Nivaldo. A Ruby ainda está balançando, e a bola, agora os bandeiros estão tremulando, torcedor do Brasil, 4 minutos e 15, repetata 4 e 15. 1 para o Pinheiro, 0 para o Leão Bandeirante. Chega no pedaço Edson Pereira. Espetáculo de gol da equipe. Quem disse que Haroldo de Souza não narrou aqui em Curitiba? Rádio Universo
Este arquivo graças a Carlos Alberto Pena, o repórter da História aqui em Curitiba, que guardou esta gravação, Haroldo. Pois é, eu não lembrava, me arrepiou todo aqui, André. Como é que você faz isso comigo? Já tô com 64 anos, cara. Surpresa foi... Já pagou tudo. Que bom. Eu me emocionei. Quando eu me emociono, eu fico até meio que gaguejando. Mas realmente arrepiou. E eu tinha uns 32, 33 anos de idade. E aí, quando eu disse, e agora? Porque eu digo agora, e agora, tia? As bandeiras estão tremulando. Quando eu falei, e agora? Só e não usei a palavra tia, isso aí é de 1974, 75, por aí, não é? É, por aí, o Pinheiros e União Bandeirantes. Mas para quem aguentou narrar uma batalha nos aflitos, né, coração tem de sobra, Haroldo. Quem aguenta a Batalha dos Aflitos, 83 o Grêmio lá no Japão, o Inter agora em 2006, uma batalha que o Grêmio teve em La Plata, na Argentina. Então, já que está com o coração bom aí, Haroldo, vamos acompanhar aqui esta outra gravação. Ajeita carinhosamente a gorduchinha, que está praticamente num buraco. E ele vai para a cobrança da penalidade máxima. Diga. Jogador de pé esquerdo tem tradição de perder, Haroldo. É uma demanda para a cobrança. 60 minutos. Autorizou o árbitro. Atenção, nação tricolor. Partiu Ademar, pé esquerdo. Galato permanece com o Grêmio na primeira divisão. Em seguida foi o gol, né? Vamos acompanhar o gol aqui. Fala com o Ederson, entrou na área, ele vai fazer o gol, colocou. Adivinhe! André, o negócio é o seguinte, a emoção pega, porque antes você me mostra uma gravação que eu não lembrava, tinha 32, 33 anos. Agora este gol aí, que realmente foi o Grêmio naquela Batalha dos Aflitos, que entrou para a história de metade do Rio Grande do Sul. São momentos realmente que marcam uma carreira definitivamente, André. E qual é o concorrente do Haroldo de Souza como narrador esportivo hoje, Haroldo? Olha, nós temos, hoje quem narra futebol na Rádio Gaúcha, que seria no caso o rival direto da Rádio Guaíba, é o Pedro Ernesto Denardim, que era meu repórter na época lá. O Pedro Ernesto, eu tenho ele como um dos melhores repórteres que já vi atuando no rádio brasileiro. Agora, como narrador, ele é um bom terceiro para qualquer emissora de rádio. Gaúcha e Guaíba, quem atinge a liderança da audiência? Está muito equilibrado? Como funciona? Essa é uma briga eterna, é tipo Grenal. Depende do tempo, depende das circunstâncias, depende de uma série de fatores. Mas uma coisa que eu não escondo de ninguém, o Ibope está falindo, né? E também está começando a cair o prestígio da Rede Brasil Sul de Comunicações e da Rádio Gaúcha. Eu trabalhei lá, eu sei como é que é. A Rádio Guaíba é a única emissora que está desde 58 fazendo Copa do Mundo ininterruptamente, ao vivo, presente lá, e a Rádio Gaúcha teve várias interrupções, parava, voltava com o futebol, fechava de novo, voltava com o futebol, e desde 74, quando eu vim de Belo Horizonte para cá, buscado por eles, nunca mais a Gaúcha parou. Então já firmou uma tradição. Mas é uma briga de foice no escuro. E eu não digo que a Guaíba é líder do futebol aqui no Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, não digo. Mas não aceito a Gaúcha como líder. Haroldo, os bordões, as frases que fica como característica do narrador. Dá para você citar algumas aí, como o adivinho, por exemplo? O adivinho. Esse adivinho, eu tinha ele comigo quando eu trabalhava ainda no Paraná, naquelas poucas presenças minhas, Rádio Cultura de Maringá, Rádio Alvorada. Eu já tinha, de vez em quando eu usava esse adivinha, sabe? Eu achava que era uma bobagem, mas eu não dava o devido valor a ele. Aí quando eu fui para Belo Horizonte, que eu cheguei em Belo Horizonte, eu deparei com um locutor de primeira linha, que era da Rádio Tatiaia, e tinha ido para a Rádio Guarani de Belo Horizonte, o falecido Viribaldo Alves, usando o adivinho. Eu não sei se ele tinha pego esse adivinho do Haroldo lá no norte do Paraná, não sei, nunca perguntei isso para ele. Mas eu o respeitei em Belo Horizonte, sabe? E aí, quando o Viribaldo saiu da Rádio Itatiaia, que eu fiquei só como titular na Itatiaia, ele foi para Guarani, eu o surpreendi num clássico Atlético e Cruzeiro com o adivinho. E aí comprovei, eu usava esse adivinho já há muito tempo. E ele me acompanha. Como as bandeiras tremulando me acompanham, surgiu no Maracanã, num clássico Fla-Flu, que eu estava fazendo pela Rádio Itatiaia. Porque naquelas cabines improvisadas nossas do Maracanã, nós ficávamos ao relento, ao tempo,
Quando o Fluminense fez um gol e olhei aquelas bandeiras enormes que agora são proibidas, pelo menos aqui no Sul, estavam fazendo aquele colorido, aquela festa fantástica, e eu comecei a falar, olha lá, aquelas bandeiras tremulando, tremulando, tremulando. Depois eu fui ouvir a gravação e achei que dava para encaixar perfeitamente no gol e o que permanece até o presente momento. E a gente aproveita depois aquilo que realmente o torcedor acredita, que o torcedor gosta, porque na real, no fundo, se você pensar, adivinhe o que tem a ver com futebol, né? Mas faz parte. Qual foi o jogo que o Haroldo de Souza ficou com aquele gosto de narrar aquela partida? Não teve a oportunidade, Haroldo. Grenal do século. Que eu não sei também porque eles chamaram o Grenal do século, porque nós tínhamos tido já grenais mais importantes antes e tivemos grenais mais importantes depois desse tal chamado Grenal do século. Esse eu chorei de raiva num bar. Naquela época ainda eu tomava umas e outras. Quando o Ranzolin abriu a jornada do Beira-Rio nesse Grenal do século, eu mergulhei num copo de ceva e fiquei. Até terminar, chorava, que nem um bezerro desmamado. E os caras, Haroldo, você vai ter oportunidade na vida ainda e tal. Eu digo, mas ficar fora de 90 minutos tão empolgantes como esse e tal. Esse foi o grande jogo que eu lamentei não ter narrado. Haroldo, você já até falou aí sobre a sua influência, mas narrador de futebol hoje, tem algum narrador que você gosta de ouvir? Tem, o Zé Silvério de São Paulo. No meu entendimento, é o melhor narrador do futebol brasileiro, é o Zé Silvério do Rádio de São Paulo. Temos bons narradores no Paraná, temos bons narradores aqui, o Nordeste na Bahia tem gente boa, Pernambuco tem gente boa. O Éder Luiz é um bom narrador, mas ele já pega bastante assim a sequência do querido Osmar Santos, que infelizmente não está entre nós mais como narrador de futebol, né, em função daquele terrível acidente que ele sofreu. Aliás, narrador de futebol tem uma mania de correr, né? Gosta de ser piloto. Não sei qual é o negócio disso, querer, sabe, andar em alta velocidade. E eu andava muito rápido também, mas depois que aconteceu isso com o Osmar, eu dei uma parada. Mas eu acho, no momento, o Zé Silvério é o narrador de ponta. E aí no Rio Grande do Sul? Nós temos aqui bons narradores. Tem o Orestes de Andrade na Rádio Guaíba. Tem o José Aldo Pinheiro, que é um bom narrador, que é da Rádio Gaúcha. Temos o Daniel Oliveira, da Rádio Band aqui de Porto Alegre. Agora, eu gostaria sim de destacar, porque se eu não falar, as pessoas não dizem. Aqui tem uma promoção aqui de uma revista, que é o Top of Mind, que escolhe os melhores. E é uma promoção da RBS. E eu ganhei até agora todos de narração esportiva. É o único forasteiro dentro da listagem, porque todos os agraciados pertencem à Rede Brasil Sul de Comunicações. E só, até o ano passado, apenas o Haroldo de Souza, da Rádio Guaíba, entrava nessa listagem. Então eu acho que eu tenho sim um público bom em Porto Alegre, um público que me sustenta na audiência, porque é chato a gente falar da gente mesmo. Mas quando você perguntou em negócio de audiência, eu tive que dar toda aquela enrolada, falar em negócio de pesquisa, mas no fundo mesmo, eu dou graças a Deus, é o público do Rio Grande do Sul, no jogo que eu estou narrando, quer no Olímpico, ou quer no Beira-Rio, fora daqui, com Grêmio, com Internacional ou Seleção Brasileira, as pesquisas apontam sim uma preferência de 6-3, 7-2, por aí, para o nosso trabalho. O que faz eu permanecer por aqui, nunca mais sair daqui, já que as pessoas me querem tão bem. Obrigado, Haroldo de Souza, e boa sorte nessas jornadas esportivas da vida. Eu agradeço você, André, do fundo do coração, porque falar para a Banda B, eu tenho certeza que através do arremate final, eu estou falando para ouvintes de Castro, que saudade que eu tenho de Castro, que saudade que eu tenho do Morro do Ferro, que saudade que eu tenho de mergulhar da ponte lá no Rio Iapó, das minhas pescarias, do Esporte Clube Água Suja, que é o time que eu fundei em Castro, time de moleque, da Escola de Samba Unidos do Morro, que eu também fundei lá no Morro do Ferro, onde eu me criei, morei, saí de lá com 18 anos. Então eu matei a saudade do meu Paraná, através da Banda B, de você, André, do pessoal todo que faz o arremate final, de vocês todos que fazem esta incrível Banda B, para esse incrível povo paranaense, desse estado que eu tenho tanto orgulho de ser filho daí, pelo seu progresso, pela maneira com que trata a política, pela maneira com que trata os seres humanos e como maneira que vai em busca do desenvolvimento total de um estado que hoje é um dos principais da República Federativa do Brasil. Um beijo no coração de cada um de vocês que acompanha o arremate final da Banda B e no seu coração, André, o meu melhor muito obrigado. Então peço a sua permissão com muito respeito, minha menina, minha criança, jovens, senhoras e senhores, Haroldo de Souza. Bom futebol, gente que se liga na gente. E muito boa tarde, noite, minha menina, minha criança, jovens, senhoras e senhores.
bola é pra fazer, bateu pro gol, entrou. A 45 minutos de partida, estufa os cordéis da cidadela uruguaia, Avalanche, o imortal tricolor, a máquina tricolor pedindo passagem. E como foi citado bastante o nome de Armindo Antônio Ranzolin, nós já estivemos tentando um contato, e ele também naturalmente é o nosso convidado, e quando for participar aqui, vai ter um espaço aberto igual a Haroldo de Souza teve, fazendo, é claro, o radiojornalismo. Já estamos partindo para o final do ano, para a reta final da arte de narrar uma partida de futebol. A gente sabe que vai terminar o ano, mas são muitos ainda os nomes a serem entrevistados como referência no rádio esportivo do Brasil. A maior rede de escuta.